você entrou nesse vídeo, você tem que sair com um jogo de sobrevivência em mãos, cara. Isso porque eu vou te passar 32 jogos de sobrevivência aqui pra PC totalmente desconhecidos, cara. Nada de DayZ ou essas coisas que você já conhece. E é claro, se você não achar nenhum aqui, cara, aí o problema é com você. Então, se tá ligado, solta o like e vem comigo. Vamos começar com esse aqui, que ele é bem emblemático, cara, e bem polêmico também, que se chama The Day Before. E bom, o jogo saiu em 2023 e muita gente acabou não gostando dele, por não parecer bastante com o trailer. Mas se você entrar hoje em dia, sem acompanhar nada, você nota que ele é um jogo normal. A ideia do jogo é pra ser aquele MMO, sabe? Aquele jogo de mundo aberto, onde você cria os seus personagens, você faz amizade ali dentro do jogo, e até mesmo você acaba encontrando outras pessoas, com um monte de zumbis, e é claro, cidades totalmente desoladas aí por eles. Eu posso dizer que ele é basicamente isso mesmo, cara. O jogo ainda funciona, tá ligado? Se você quiser jogar ele. Porém, toda a parte do MMO acabou sumindo, né? No caso, porque não tem muitos jogadores, mas ele ainda continua sendo um bom jogo de sobrevivência, cara. Esse jogo ainda está em estado de desenvolvimento, mas você consegue jogar ele sim, cara. Vamos falar agora de Outbreak Island Pendulum. E bom, ele serve aí como um prequel, né, no caso, pro Outbreak Island que está sendo produzido ainda. Ou seja, ele é um jogo ali pela metade. Você joga com um investigador chamado Howard, ele vai para uma ilha misteriosa chamada Erickson Island, para descobrir a verdade aí por trás de um experimento aí que fracassou, cara, e transformou todos os habitantes em zumbis, basicamente. O jogo mistura bastante investigação, stealth, sobrevivência e, é claro, crafting e exploração. Depois que você tá na ilha, você precisa sobreviver, cara, fazer o seu personagem comer e, é claro, tomar muito cuidado com zumbis. E é por isso que sim, esse aqui é um jogo de sobrevivência teoricamente, cara. Um jogo de sobrevivência totalmente diferente do que você conhece, cara. Vamos falar agora de The Arsenal Cylinder. E bom, esse jogo aqui, cara, você é um alienígena em um planeta alienígena só apenas tentando sobreviver. A parte interessante é justamente explorar esse planeta, cara. Tem um monte de coisa bem esquisita e geralmente você é um bonequinho ali que meio que parece um sapo, alguma coisa do tipo. Durante o jogo você vai evoluindo, dá pra você construir a sua família e tem todo esse ambiente de sobrevivência, aquele survival onde você precisa ali comer, achar um abrigo, cara, dormir, entre várias outras coisas, enquanto resolve ali os mistérios desse planeta. Tem diversos monstros gigantescos, como eu falei pra você, cara, dá pra você formar a sua família ali, tem uns monstros que são maus, tem uns monstros que são bons, e ele também é um jogo de sobrevivência totalmente diferente, velho. Pra ser pra vocês, não gosto muito de jogos de sobrevivência 2D, cara, mas vamos falar sobre esse aqui, que é o Into the Dead or Darkest Days. Bom, você joga ali em 1980 no Texas, em meio a uma onda ali de surto zumbi. Você lidera um grupo de sobreviventes ou o seu personagem, gerenciando um abrigo e fazendo expedições pela cidade em busca de recursos, armas e pistas ali pra você conseguir escapar. Esse jogo é interessante porque assim, no começo você controla apenas um personagem, mas aí vai chegando alguns NPCs ali diferentes pra você controlar, e dá pra você controlar todos ali como uma espécie de gerenciamento mesmo, sabe? É claro que no meio disso tem um monte de zumbi e um monte de recurso que você precisa aí pra você sobreviver. É um bom jogo de sobrevivência, cara, mas eu não gostei muito. Esse jogo ainda vai lançar, cara, mas o vídeo vai pegando aqui visualização conforme o tempo, então talvez já tenha lançado quando você assistir isso aqui. Vamos falar agora de Dinos Reborn. E bom, ele é um jogo de sobrevivência, como você tá vendo, cara, que se passa ali na era dos dinossauros ou alguma coisa do tipo. Eu sei que já existe o Ark, né, que se tem bastante dinossauro, mas esse aqui, cara, ele tem uma inteligência dos dinossauros e o foco é realmente você sobreviver a isso, sabe? Como se estivesse no Jurassic Park, mano. Então o seu personagem, ele vai precisar fazer todas as mesmas coisas, pegar madeira, pegar pedra, cara, montar a sua casa. A diferença é que sim, cara, você tá ali numa ilha totalmente infestada de dinossauros, que basicamente todos querem matar você. É um jogo que ainda vai sair, mas fica a recomendação aí, mano. Eu adoro esses joguinhos aqui de sobrevivência isométrica. Vamos falar agora desse daqui que se chama Lens Island. E bom, ele é aquele joguinho isométrico de sobrevivência que é até que bem normal, sabe? A grande diferença desse jogo aqui, cara, é que você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser, totalmente sem missões, diferente de outros jogos de sobrevivência. Ele é quase meio que um sandbox e ele tem um formato online com até 8 jogadores, que é muito, mas muito bom mesmo. Além disso, né, o começo do jogo ele é muito de sobrevivência ali, pega madeira, pega pedra, essas coisas, e depois ele se transforma quase em um RPG, cara, onde você precisa matar boss ali, evoluir o seu personagem, e isso é muito interessante. Sinceramente, não dava nada pra esse jogo aqui e acabei gostando dele pra caramba, velho. É um ótimo jogo de sobrevivência. Já falamos daquele RPG com sobrevivência, agora vamos falar desse aqui que é basicamente um FPS com sobrevivência chamado Deadburg. E bom, esse jogo aqui é bem levinho, como você tá vendo, cara, e dá pra você jogar tanto sozinho como multiplayer, é algo que é bem, mas bem interessante. O jogo tem alguns modos de jogos lá que é bem da hora, cara. O Survival, que é o clássico ali, sobreviver ao apocalipse zumbi. Tem um Defense, que é basicamente as hordas que atacam a sua base, esse aí é muito bom pra jogar com os amigos. E tem o Last Life, que eu gosto de jogar, que é o morte permanente, basicamente. O jogo tem bastante, mas bastante casa, um monte de coisa pra você explorar, cara, e os zumbis são bem mais ameaçadores do que o normal. Esse aqui também é ótimo, mano, pra você jogar aí com seus amigos, se você tá procurando um jogo desse estilo. Só que a diferença é que esse aqui, ele é leve, mas graficamente um pouquinho pior.
Esse é aquele caso daquele jogo que mistura bastante elementos, cara, e no meio tá lá a sobrevivência. Vamos falar agora de Dune Awaken. E bom, pra você que gosta de Duna lá, né, aquele filme, esse jogo aqui se passa no mesmo universo. E ele é um jogo de ação, ao mesmo tempo que ele é um MMORPG, ao mesmo tempo que você encontra outros jogadores ali. É um jogo onde o seu personagem tem fome, tem sede e tudo isso misturado, cara. O jogo se passa ali todo no universo de Duna, né? E como eu falei pra você, mano, ele tem todas essas características. Por exemplo, você precisa ali sobreviver desde o começo, escapar do sol, se manter ali hidratado, fazer as suas roupas. Só que ao mesmo tempo o jogo tem também aí, por exemplo, uma narrativa bem imersiva sobre a história do jogo, algo que geralmente jogos de sobrevivência não tem. Então aquele bagulho, cara, joguinho totalmente diferente, não é tão focado assim em sobrevivência, mas acho que vale a pena testar. Tricklands é aquele jogo onde você vai entrar e com certeza vai se viciar, cara, mesmo não parecendo, ele é muito bom, vamos falar sobre ele agora. E bom, ele é aquele jogo de sobrevivência que não tem muita história, como eu falei pra você, e diferente do outro lá, né, onde você realmente precisa sobreviver a uma ilha totalmente sem nada, cara. No começo ali, o seu barco é naufragado, né, no caso, e você tem até outros habitantes, outros NPCs ali pra você conversar, e o jogo vem bem naquela pegada de sobrevivência mesmo, sabe? Pra você ter uma ideia, o jogo tem mais de 2.000 itens pra você pegar, tem um monte de bioma diferente, mano. Dá pra você ir pra onde você quiser, não tem missões nenhuma nesse jogo aqui. E é claro, jogar aquele cooperativo online nesse jogo aqui é uma maravilha, mano. Outro isométrico aqui da nossa lista, cara, vamos falar agora de Survival Nation Lost Horizon. E bom, como você tá vendo, esse daqui, cara, também é bem levinho, vai funcionar aí em qualquer local. E diferente de muitos outros jogos, cara, esse aqui, ele conta que aqueles zumbis bem lentos, no caso, mas com uma sobrevivência bem extrema. Por exemplo, se você tomar um tapa desses zumbis aí, você tá lascado, cara. O jogo tem sistemas de sobrevivência avançados, água, fome, sede, o próprio vírus ali no caso, mundo aberto pra você explorar, mano. Só que ao mesmo tempo ele também mistura bastante elementos de RPG. Você precisa ali cuidar muito bem das suas balas, as balas são bem escassas nesse jogo. O jogo tem sistemas de classes, por exemplo, e é um RPG bem completo. Um RPG com survival, né, bem completo. Esse jogo aqui, cara, me lembra bastante The Sims, tá ligado? O jeito que você gira a câmera, os gráficos e até mesmo o jeito que você mexe o personagem. Vamos falar agora de Humanity. E bom, ele é um jogo ali, cara, onde o começo do jogo ali você cria o seu personagem, tá ligado? E aí meio que depois ele sai ali da casa dele e precisa sobreviver a um apocalipse zumbi. Não tem muita história e não tem muito porque ter uma história também, cara. O jogo tem 3 classes principais ali, 3 coisas pra você montar ali no seu personagem. Ele é um jogo onde você vai precisar também tomar cuidado muito com a sua munição. Às vezes é muito mais fácil você matar zumbi com um facão, cara. Só que diferente de outros, o jogo tem 16 km de mapa aberto, cara, é bastante coisa. E um co-op bem interessante também pra você jogar com seus amigos, mano. A parte legal de Once Human, cara, é que ele é totalmente grátis aí, você realmente não vai precisar comprar, mas diferente de outros, ele é bem pesado, vamos falar sobre ele, mano. Bom, depois de você montar o seu personagem, acredita em mim, cara, montar o personagem nesse jogo aqui é quase como um The Sims, dá pra você mudar muita coisa. Você é jogado em um mundo pós-apocalíptico bem, mas bem sinistro mesmo. Diferente de vários outros jogos aqui da nossa lista, ele não foca em zumbis, e sim os monstros lá, mas bem esquisito mesmo. Pra você ter uma ideia, tem aí uns monstros realmente gigantescos, né, que são os boss ali, que você mata com outros jogadores. Ele também é um MMO, ou seja, você acaba encontrando outras pessoas ali. E por mais que ele pareça, sim, cara, um jogo de ação, você consegue, sim, ali, por exemplo, construir a sua casa dentro desse jogo, sabe? Eu nunca vi um jogo de sobrevivência nesse estilo aqui, cara. Vamos falar agora de This Land Is My Land. Eu não sei quantas tribos tem exatamente nesse jogo aqui, cara, mas a parte que eu joguei só com a tribo indígena. Cara, eu vou falar pra você que é muito bom, velho. Pra começar, o jogo não tem muitos zumbis, né? Você ali luta com outros jogadores, outras tribos, vários NPCs diferentes, cara. E você tem diversos tipos de tribos diferentes. Dá pra você contratar elas, dá pra você ali fortalecer elas também. E o jogo tem bastante desse gerenciamento ali com os NPCs. O jogo tem bastante coleta, construção, aquele sobrevivência e crafting que você provavelmente já conhece. Só que ele tem também o sistema de karma ali, onde o jogador influencia bastante a sua moralidade dependendo aí das ações que ele toma durante o jogo. Claro, aquele mundo aberto pra você explorar, matar quem você quiser, cara. E como eu falei no começo, é um jogo de sobrevivência bem diferente, velho. Esse talvez seja um dos mais simples aqui da nossa lista, cara. Ele tem pra todas as plataformas, literalmente. Vamos falar agora de Radiators Island. E bom, no jogo ali você começa em alguma parte da Rússia, pelo que eu me lembre, velho. E realmente o jogo não tem muita história e não tem muita coisa pra você fazer, a não ser a sobrevivência pura e mais simples, cara. Você até tem ali uns segredos ali durante o jogo, sabe? Tem até um mistério e algum experimento militar ali que você precisa tomar cuidado, velho. Você tem um ciclo de dia e noite e o sistema de radiação, que você não pode ficar muito tempo em certos locais. Só que pra ser sério pra você, cara, ele é o mais simples daqui também. Aquele jogo de sobrevivência aqui funciona, mas não tem grandes coisas nesse jogo.
Outro jogo de sobrevivência que é totalmente diferente do comum, cara, vamos falar agora de Dread Hunger. Bom, no jogo é até 8 jogadores jogando ali, né, no caso, e eles estão a bordo de um navio. O foco é realmente a sobrevivência, o navio vai pra todo local ali do mundo e no meio desse trajeto você para ali, pega alguns mantimentos, pega algumas madeiras pra fazer algumas coisas e o foco do jogo é a cooperação. Porém, esse jogo tem uma espécie de Among Us, né, no caso, onde 2 dos personagens ali dos 8 são traidores. E os traidores, é claro, vão fazer de tudo pra conseguir ali matar todo mundo, enquanto você precisa sobreviver ao mesmo tempo que descobrir eles. O jogo tem diversos servidores privados, se você não tiver 8 amigos pra você jogar, e é um jogo bem diferente, cara. Eu sinceramente achei bem interessante. Um jogo de sobrevivência onde você não precisa matar zumbi, cara, e sim máquinas. Vamos falar agora de Volcanoids. E bom, ele lançou em 2019, é um jogo com uma abordagem bem inovadora, que é basicamente uma base móvel, né, dentro do jogo ali, onde você consegue movimentar ela pra todo local. Essa base móvel é um negócio gigantesco lá, que fica furando tudo que anda, e essa parte é interessante, porque o mundo do jogo ali tem vulcão, tem lava, às vezes acontece uns tsunami também, cara, e aí você precisa meio que movimentar a sua base pra outro local. É claro que você vai ficar muito tempo ali no chão, pegando pedra, pegando umas coisas pra fazer ela funcionar. E essa parte dá pra você fazer muita coisa, bastante personalização nela. Só que é claro, ao mesmo tempo você precisa sobreviver, cara. No meio disso tem um monte de robô, que eu não sei de onde saiu exatamente, querendo matar você. E esse daqui também pode ser considerado um jogo de sobrevivência bem diferente do normal, cara. Sobrevivência em Pixel, acho que é o primeiro aqui da nossa lista, cara. Vamos falar agora de Zelter. E bom, esse aqui também não mistura bastante história. Literalmente aquele jogo, ó, sobrevive aí e que se lasque tudo, cara. O jogo mistura bastante sobrevivência e aquele sobrevivência também um pouco mais raiz, tá ligado? As únicas coisas diferentes que eu achei foi o abrigo. Dá pra você mudar bastante coisa ali dentro do seu abrigo e ele sempre tá no mesmo local, o que é bem esquisito, mas você consegue pegar outros. As armas e equipamentos também, desde você pode jogar pedra nos zumbis, como também armas de lança-fogo, por exemplo. Só que sem dúvidas nenhuma, cara, o que eu mais gostei foi o modo Pioneer do jogo, onde o jogo dá ali a opção de você contratar alguns NPCs pra trabalhar pra você, e você precisa gerenciar todos eles, tá ligado? Pra eles não morrer de fome, de sede, morder zumbis, pois eles podem aí virar mortos-vivos dentro da sua base. É um joguinho bem diferente e gostei pra caramba, mano. Um jogo com gráficos estranhos, esquisitos. Vamos falar agora de Among Us. E cara, ele também é um jogo de sobrevivência um pouco mais normal, um jogo de sobrevivência um pouco mais raiz, sabe? O jogador começa com uma pequena cabana e deve coletar materiais ali para expandir, desbloqueando novas funcionalidades, cara, como cozinha, oficina, estufas, e é claro, tendo que sobreviver aí aonde ele tá, que é meio que parece um lugar esotérico. Tem ali uma floresta, ao mesmo tempo que parece estar nevando, mas é azul, cara. É uns gráficos bem, mas bem esquisito mesmo. E o foco do jogo, pelo menos no começo, é simples, sabe? Pegar madeira, pegar pedra, essas coisas. Depois vai aparecendo um animalzinho ou outro ali, depois vai aparecendo uns monstros pra querer pegar você, e o necessário é você gerenciar as habilidades básicas ali e também as suas necessidades básicas, fome, sede, temperatura, entre várias outras coisas. Como eu falei no começo, é aquele jogo de sobrevivência um pouco mais normal, mano. Aquele jogo de sobrevivência normal, sabe? Aquele jogo de sobrevivência normal. Vamos falar agora de The Wild A. Bom, o jogo foca em 3 principais elementos: saúde, comida e temperatura, garantindo que você não tenha acesso a menus confusos e um monte de coisa que você não precisa saber, cara. O jogo tem bastante eventos climáticos, como tempestade de neve, e obriga você a buscar abrigo rápido. E falhar nesse processo realmente pode ser mortal. Como você tá vendo, meu amigo, tudo se passa ali na neve, em algum local onde o seu balão caiu, e agora você precisa sobreviver literalmente sozinho. Você precisa construir ferramentas, construir o seu abrigo e a cozinha ali pra você conseguir sobreviver. E a parte mais legal, cara, sem dúvida nenhuma, é que suporta até 8 jogadores aí em modo cooperativo, mas também suporta aí o modo solo, se você não tiver amigos, cara. Você tem um mundo aberto pra você explorar, e ele também é aquele jogo de sobrevivência um pouco mais normal, mano. Olha só esse joguinho aqui totalmente escondido de 2019. Sim, cara, ele é um jogo de sobrevivência também. Vamos falar agora de Fade to Silence. E bom, como você tá vendo, você ali se passa em algum local, não sei exatamente, que também tem bastante neve. Você joga com o Ash ali, um líder de uma base, cara, que acabou se perdendo e tá preso agora em um inverno eterno, basicamente. O jogo também é de sobrevivência, mas ele não foca em zumbis, e sim tem um monte de monstro bem esquisito. A única coisa que não tem de sobrevivência nesse jogo aqui é você construir a sua base, né, no caso, porque o jogo é também de aventura e ação. Só que, cara, no jogo você também precisa fazer um monte de coisa de joguinho de sobrevivência, só que, é claro, no meio de tudo isso, dá porrada em todo monstro que vier pela frente. É aquele jogo que mistura bastante coisas, cara, também, e no meio disso tá a sobrevivência. A parte interessante de Green Project, cara, é o que ele oferece pra você. Vamos falar sobre ele, que ele é um jogo de sobrevivência interessante. E bom, a história do jogo é bem da hora, cara. Você é um astronauta ali que foi fazer uma missão no espaço, e quando você voltou, o planeta estava vazio, cara. Ou seja, o vírus tinha contaminado tudo. Diferente de outros jogos, cara, esse aqui você vai encontrar ali zumbis bem, mas bem raramente mesmo. O foco do jogo é a sobrevivência, no caso, só que você também tem um outro objetivo, que é tornar de novo o planeta habitável. Então tem ali umas gelecas, alguma coisa assim, que deve ser o vírus, tá ligado?
ligado? E você, toda vez que você planta uma árvore, você acaba ali liberando mais espaço. Então o jogo tem esse objetivo, cara, além de também os lixos, né? Você vai recolhendo os lixos ali e tudo vai ficando um pouco mais bonito pra você, cara. Outro jogo de sobrevivência um pouco mais normal, cara, mas não quer dizer que ele é ruim. Vamos falar agora de Star Sands. E bom, pra você que não gosta de muito lero-lero, meu amigo, esse jogo aqui é pra você. Você cai ali numa ilha, literalmente, cara, e tá só você. E o foco do jogo é você sobreviver, principalmente nessa ilha, e depois você explora aí pra outros locais. Graficamente, ele é muito bom, mas assim, muito bom mesmo, cara, e tem 64 km de mundo aberto, velho. A parte interessante é que é só dunas, runas ali e cenários alienígenas, ou seja, não tem floresta. Tudo é bem confuso, o jogo tem bastante combate também ali com umas criaturas bem esquisitas de uns ninhos subterrâneos. E essa parte é interessante, porque você realmente não sabe onde tá, cara, você só sabe que você precisa sobreviver. Darkest Days é outro jogo online aí, né, que apresenta um mundo aberto bem interessante de sobrevivência também, e vamos falar sobre ele, mano. E bom, se você já jogou Life After, algum jogo desse estilo aqui, cara, é mais ou menos como se fosse igual. Você acorda aí no meio de uma invasão zumbi e você precisa procurar a sua esposa e a sua filha, cara. Então você se alia ali com os caras, né, alguns sobreviventes, pra você conseguir fazer isso. O jogo tem um mundo aberto bem da hora, tá ligado? Um monte de casinha ali pra você explorar. E geralmente o jogo vai te dar um monte de quest pra você fazer também, cara. O jogo se passa todo em uma versão ali meio que offline, né, onde você joga sozinho, mas também tem alguns modos online, como por exemplo cooperativo e até mesmo alguns mapas que são PVP ali pra você encontrar outros jogadores. Sinceramente, eu gosto bastante desse estilo de jogo aqui, cara, e esse aqui também é outro que me chamou a atenção. Se eu te falar que você pode jogar 50 horas de Dismantle, você provavelmente vai chegar mais ou menos aí uns 30% de jogo, cara. Sim, esse jogo aqui dá pra você jogar muita coisa, principalmente até você chegar ao final. E bom, no jogo ali você joga com um personagem que estava preso dentro de um bunker e ele finalmente decide sair. Quando ele decide sair, tá tudo vazio, cara, monstros pra todo lado e agora ele precisa sobreviver. O jogo é muito complicado, principalmente no começo, cara. No começo ali é bem difícil porque os monstros eles são muito fortes. Se você levar 2 tapinhas, você morre, cara, e se você recuperar sua vida, os monstros voltam. Então, cara, no começo é bem complicado, mas depois vai ficando um pouco melhor. Tudo dentro do jogo você pode destruir e o jogo tem um final sim, cara, algo que geralmente jogos de sobrevivência não tem. Lançado em 14 de janeiro de 2023, cara, No One Survived é um jogo aí de sobrevivência de mundo aberto com zumbis, construção, craft e cooperativo com até 4 jogadores. O jogo também, ele é bem simples, assim, na questão da sobrevivência, como você tá vendo. No começo, cria seu personagem, cara, cai no mundo aberto ali cheio de zumbis e tenta sobreviver. O jogo tem bastante construção, craft, você precisa gerenciar ali saúde, fome, sede, fadiga, higiene, infecção, humor. O mapa é gigantesco, mas gigantesco mesmo. Você tem mais de 400 itens, cara, mais de 150 estruturas pra você montar. E assim, esse daqui também é outro jogo de sobrevivência um pouco mais normal, não tem nada de diferente, só que é aquele normal que funciona, cara, aquele normal ali que dá muito certo, e esse aqui é bem desconhecido, mano. Confesso pra você que eu não sabia da existência desse jogo, tive que jogar um pouquinho agora pra aprender. Vamos falar agora de Beechcraft Online. Bom, esse aqui, cara, é um jogo de sobrevivência que também é um MMORPG. Ou seja, você tá em um único mundo compartilhado com todos os outros jogadores, tudo gerado bem aleatoriamente. A parte interessante é que você pode construir a sua casa e depois de muito tempo, a sua casa ainda vai estar lá, sabe? É uma verdadeira arquitetura colaborativa, velho. No jogo não há classes ou missões ali definidas. Você desenvolve habilidades pelas ações, como agricultura, caçar, ali, construção também, negociação, entre vários outros. O jogo tem 12 profissões ali pra você se especializar com o seu personagem e, é claro, todo o foco tá no modo cooperativo ali com os outros players e também o modo de sobrevivência, né? Fazer clã, essas coisas. Então sim, ele é um jogo de sobrevivência bem diferente do normal, cara. Vamos terminar com esse aqui. Se você gosta de sobrevivência e RPG, meu amigo, esse jogo é pra você. Vamos falar agora de RuneScape Dragons Wilds. E bom, o jogo, ele foi bem inspirado ali em RuneScape, não é só o nome, tá ligado? Só que ele também é bem nesse aspecto de sobrevivência, o que é bem esquisito. Como, por exemplo, você joga ali o Survival Craft com até 4 jogadores, é bem interessante, cara. Só que o sistema de habilidades também foi inspirado em RuneScape, como a evolução de combate, o craft, a magia e o uso ali do novo recurso que é o Anima, né? E sim, esse é outro jogo onde no começo você monta ali a sua bancada de trabalho, você pega pedra, você pega madeira, mas o jogo evolui de maneira incrível, cara. E no final meio que se transforma quase em um RPG, né? Um RPG online bem da hora, mano. Eu tenho certeza que você saiu desse vídeo com pelo menos um jogo, cara. Pelo menos um jogo. E aquele bagulho, se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like e fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu!